Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o nosso dia hoje. Dia muito especial. São 40 dias, né? Nosso devocional Plenitude. E eu sei que é só o começo de uma jornada, né? De um renovo, de uma restauração. E eu declaro que em nome de Jesus é só o começo dos frutos na sua vida. Então, hoje é o nosso dia 40 do devocional e hoje nós vamos falar sobre o lugar secreto, o seu lugar secreto, né? Então, vamos fazer nossa oração pra gente já começar. É um tema muito especial e muito necessário para as nossas vidas, porque é estar neste lugar secreto intencionalmente, né? Buscando a face do Senhor de forma intencional. De forma dizendo assim, ó Deus, eu preciso de Ti todos os dias. Todos os dias. O alimento necessário, né? Igual a gente já tem falado. Para sobrevivermos, eu e você precisamos de que? Água e comida. Todos os dias. Então nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Buscar no Senhor a fonte de alimento, a fonte de água viva, né? Nós precisamos todos os dias, né? E como diz o louvor da Fernanda Brum, quem pisou nesse lugar não consegue mais sair, né? Porque é muito forte, é muito poderoso, muito poderoso. Vamos orar, tá bom? Abre o seu coração, respira fundo, leva teus pensamentos ao Pai. Pai, obrigada. Obrigada porque mais um dia nós amanhecemos vivas. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas suas misericórdias, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada pelo bálsamo que o Senhor derrama sobre nós. Obrigada, Senhor, pela noite de descanso. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é muito, muito, muito bom. O Senhor tem sido bom comigo, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por todas as respostas, por todo o silêncio do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por ser meu amigo, por ser meu consolador. Muito obrigada, Pai, porque Tu nos deixaste, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Pai, hoje eu já te apresento o nosso devocional, é o dia 40, nessa jornada, meu Deus. Muito obrigada por chegarmos até aqui. Muito obrigada por falar conosco, Pai, nessa jornada. E continua falando hoje, Pai, de maneira especial. Que hoje seja um marco, Pai, para que nós permanecemos nesse lugar. Tuas servas não precisam de mim, tuas amigas não precisam de mim, Pai, mas elas precisam de Ti. Que todos os dias, Pai, elas intencionalmente encontrem o Senhor e desfrutem da Tua presença, Pai, na casa delas, onde elas estiverem, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Como é bom habitar nesse lugar, Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por ter nos deixado esse relacionamento contigo, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito. Eu confesso pra vocês que eu estou com muita saudade de ter esse tempo logo de manhã com Deus, porque a forma que eu encontrei, né, de encaixar no meu dia, foi acordando mais cedo. Então, eu acordo, é a primeira hora do meu dia, né, porque eu entendo que a hora que a gente acorda, nossa mente está descansada, nosso corpo está descansado. Então, para mim, é o melhor momento para orar. Então, eu gosto de fazer isso de manhã. Então, eu tenho ali minha oração, meu tempo de louvor. Eu já aproveito e leio a Bíblia, né? Leio ali 1, 2, 3 capítulos, depende do dia. Então, foi a forma que eu encontrei. Então, é assim, né? Porque a gente quer, né? Se a gente vai pro trabalho, né? E o trabalho é mais longe de casa, a gente acorda mais cedo, né?
Se um filho ficar doente, a gente passa muitas vezes a noite acordado, né? Igual desde quinta-feira passada, que o Samuel não tava dormindo bem, eu tava muito cansada ontem, pedindo misericórdia a Deus. E hoje, pra glória de Deus, foi o primeiro dia que ele dormiu a noite toda. Eu acordei dando tanto glória, né? Mas se a gente tem um casamento, né? Semana eu tive um casamento e a mãe da noiva falou, olha, a gente tinha que estar no estúdio 4 horas da manhã. Porque que pros compromissos da terra, a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, passa a noite acordado. E para o que é primordial na nossa vida, que é tempo com Deus, tempo lendo a Bíblia, a gente fala que não tem tempo, né? Ou diz que coloca em qualquer horário, a hora que der eu faço. Isso não é uma prioridade, né? E o que eu vi é que a área espiritual, ela tem que ser uma prioridade na minha vida. Porque se eu não estiver conectada a Deus, eu faço muita burrada. Então, eu preciso de Deus todos os dias. Pra lembrar, né? Pra colocar no altar, colocar nos pés de Jesus as minhas ansiedades, né? Tem dias que, por conta da agitação do dia, ou porque eu não consegui fazer de manhã por algum motivo, né? E aí eu não fiz, ou já fiz o meu devocional de manhã, mas aquele momento vem aquele sentimento, né, de tristeza, de pesado, de ansiedade. Eu falo, não, calma, eu preciso ir ali. Aí eu vou lá no quarto, fecho a porta, se o pessoal estiver em casa, os meninos estiverem em casa, fecho a porta e vou orar. E ali oro, coloco diante de Deus tudo aquilo que tá no meu coração. Tudo. Né? Aquilo que tá me impressionando, aquilo que tá me tirando a paz, aquilo que tá me deixando com medo do futuro, tudo isso. Eu venho, coloco em oração, entrego pra Deus ali. E aí eu vou ler a palavra. E é tão lindo que Deus já responde muitas vezes na palavra. Um dia desses foi lindo, porque eu precisava muito daquela palavra. E eu falo pra ele, pra onde que eu vou? Né? E ali o Senhor me levou para o Salmo. Se eu não tô enganada, foi o 94. E ali foi resposta pra minha vida. E ali eu levantei renovada, né? Ontem eu tô um pouco ansiosa, confesso, né? Preciso orar mais sobre isso, porque a gente vai viajar e aí eu tô correndo bastante agora pra poder deixar tudo em ordem, né? E aí ontem eu tava assim angustiada, aí eu falei, vou fazer minha lista da paz. A lista da paz, o que é pra mim? É quando, sabe aquele momento que você tá falando, ai meu Deus, tanta coisa pra fazer, não sei o que. Aí, calma, respira, faz a lista da paz. Coloca tudo no papel que tá te tirando a paz. Aí eu coloquei tudo no papel. Aí eu já vi tudo que eu precisava fazer até amanhã. Tudo bem. Aí eu peguei, escrevi, aí eu coloquei um louvor e fui louvar. Nossa, mas aquilo já me deu um alívio tão grande. Então, a gente precisa disso, né? Tá vendo que o negócio tá começando a apertar, corre. Vai lá, ora, mesmo que você já tinha orado. Ou se não orou, vai lá, aí é que você precisa mesmo. Às vezes, teve um dia que aconteceu uma coisa que veio pra me entristecer. Sabe aquela isca? Veio pra me entristecer. Eu falei, meninas, com licença, deixa eu ali. Aí eu fui no banheiro. Nunca tinha feito isso. Mas eu falei, Jesus, eu preciso. Fui no banheiro, me ajoelhei e orei. Lá no banheiro. E aí, falei, pai, entrega essa tristeza, pai. Não quero isso. Eu não quero voltar pra esse lugar de dor. Não quero esse lugar de tristeza na minha vida. Não quero nunca mais. Deixa isso aí. Aí, coloquei pra fora. Orei. E depois eu voltei. E aí, ó, já aquele sentimento já não tinha mais. Mudou o que aconteceu? Não, mudou o significado que eu dei. Porque eu fui deixar lá nos pés de Jesus, deixa com ele que ele resolve, né? A doutora Sarina, ela fala assim que o problema a gente resolve. A pereba a gente entrega pra Deus. Porque isso aqui eu não resolvo. Então isso aqui é com Deus. Então a gente precisa desse lugar. Mas vamos começar, né? Na verdade já começou, mas é nosso dia 40... Página 249 do devocional, para você que tem. E se você não tem, você vai abrir a Bíblia em Mateus 6. E hoje eu vou ler na Bíblia também. Mateus 6,
O versículo é só o 6, mas eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler do 5 em diante. Até onde Deus quiser. Ó, Mateus 6, a partir do 5, diz assim. E quando orares, esse aqui é o próprio Jesus falando, tá? Eu gosto de frisar, porque não é outra pessoa, é o próprio Jesus falando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, primeiro comando, não ser igual ao hipócrita. O que o hipócrita faz? Ele faz para ser visto, né? Então ele vai lá, ora alto, assim, aquelas palavras bonitas, todo dia repete a mesma coisa, né? Então, ele vai ali, e qual é o objetivo dele? O objetivo desse hipócrita aqui não é estar no lugar secreto, não é orar a Deus, entregar para o Senhor aquilo que está no coração dele, render graças, adoração. Não é. O objetivo desse daqui é ser visto pelas pessoas. Uau, como ele ora bonito, né? Olha, ele tá orando. Ele é um homem de oração. Ele quer que as pessoas vejam isso nele. E aí ele fala, Jesus diz, ó, em verdade vos digo que já recebeu a sua recompensa. Qual? A ser reconhecido, a ser visto pelo homem, porque era isso que ele queria. Fechou? O 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, o quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, é para eu e você entrarmos no nosso quarto. E aqui, quarto é um local de encontro seu e Deus. Aqui em casa, quando eu vou orar, os meninos ainda estão dormindo. Então, eu não oro no quarto de manhã. Eu oro aqui na sala. Calma, deixa eu beber uma água. Então, você precisa de ver na sua casa, na sua rotina, onde vai ser o seu lugar secreto, né? Então, ele fecha a porta, vai sozinho, né? É muito bom quando a família ora junto, mas é preciso que eu e você tenhamos um lugar só nosso com Deus. E o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Então, lembra, o hipócrita ele faz para ser visto. E aqui esse não. Esse, ele entra no lugar secreto para quê? Para orar ao Pai secretamente. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas ele vai ali e ora. Com a porta fechada, em segredo. E aí o Deus que vê todas as coisas, ele te recompensará. E quando orares, o 7 diz: quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, pelo muito falar, serão ouvidos. Então, não useis de vãs repetições. Aqui, sabe, reza, que a gente aprende, né? Reza disso, reza daquilo. Muitas vezes, né? Falar a mesma, centenas de vezes a mesma coisa. Né? Essas prontas, mas também às vezes você ora sempre do mesmo jeito, já entrou no piloto automático, né? Não é porque você vai falar a mesma coisa 300 vezes que vai fazer com que Deus ouça a sua petição, né? E aqui ele fala como os gentios. Os gentios é quem não é povo de Deus, tá? Nessa época aqui, todos aquele que não era judeu, o povo de Deus, o povo eleito, esse era gentio, que eles pensavam que por muito falar eles serão ouvidos, né? Por muito falar serão ouvidos. Nossa, e veio forte no meu coração isso, porque quantas vezes, né, principalmente nós mulheres, falamos pro nosso marido algo, da mesma forma, do mesmo jeito, toda vez, e não muda. Meu Deus, caiu isso agora. Por quê? Não é por muito falar.
né? De repente, falar de uma outra forma, sair desse piloto automático. Sair do piloto automático. O 8. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe dessas coisas que necessitais, antes de lhe pedir. Então, não seja parecido com quem não é povo de Deus, com quem não tem o conhecimento. Pois o vosso Pai, Ele sabe das coisas que você necessita, antes de você pedir, né? Mas isso não isenta eu e você de não pedir, tá? Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar ao Senhor, entregar para Ele aquilo que está no nosso coração, né? Principalmente quando nós olhamos aqui, né, logo já vem a oração modelo, que diz assim, né, o 9, portanto, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui tá dando, a gente percebe que ele tá o quê? Engrandecendo o Senhor, né? Então a gente pode começar a nossa adoração dizendo quem Deus é para nós, né? O quanto que Ele é o nosso remidor, o nosso provedor, o quanto que Ele é fiel, né? Falar das qualidades de Deus, né? Adorando a Deus. Aí venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então aqui nós estamos pegando, Pai, olha, seja feita a sua vontade, né? Por mais que o desejo do meu coração seja esse, que seja feita conforme o Senhor, né? Venha o teu reino, né? Toma, Pai, o teu lugar. Toma o teu lugar. E quando eu digo isso, eu lembro de uma pregação. Ou foi um podcast, eu não sei, que eu ouço tanta coisa. Que a pessoa, eu nem lembro quem era a pessoa, mas ela falava assim que ela teve uma visão de um trono muito bonito, assim, né? E ela parecia um trono do céu, assim. E aquele trono lindo e tal. Aí ela tava vendo de longe, né? E ela foi chegando bem pertinho, assim. E aí ela viu que quem tava no trono era ela, sentada. E Deus estava assim do ladinho. Deus não estava sentado no trono. E aí ela falou, meu Deus, eu que tô reinando na minha vida, né? Ela falou, aí ela se arrependeu, ela falou, meu Pai, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Então, é disso, da direção, de entregar o controle, a direção da nossa vida para Ele. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual decisão eu tomo aqui? Senhor, eu preciso resolver isso. Como que eu faço isso? Né? Então, é essa direção na mão do Senhor. Aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, a provisão de cada dia. Pai, hoje, traz o alimento que a gente precisa, traz a provisão necessária para o dia de hoje, né? E o 12, perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A gente já falou bastante sobre isso, né? Que aqui nessa oração a gente percebe, né? A gente vê que o próprio Jesus fala que nós seremos perdoados quando? Na medida em que nós perdoamos também. O 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? E aqui é um momento em que você pode colocar tudo que está no seu coração para Deus, né? Você pode falar dos sonhos do seu coração, pode falar dos projetos, pode falar dos medos que você tem, da ansiedade que você tem, né? Exemplo, eu vou viajar, né? Preciso orar sobre isso. Pai, tira essa ansiedade do meu coração, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? Eu recebo dias maravilhosos ali com a nossa família. Então, esse é o momento, né? Da gente entregar tudo para Deus, né? Fazer o pedido, oração, súplica por aquelas pessoas que falam para você, olha, eu tô em dificuldade, preciso de resolver isso daqui, eu tô com problema com o filho, problema com o marido. Então, quem quer que seja, né? Então a gente precisa desse momento, e é na oração que a gente vai conseguir entregar isso. Aí, como eu falei pra uma amiga esses dias, não é assim, eu oro o dia todo em espírito, tô lavando a louça, tô orando.
a gente faz isso mesmo, né? Nosso Deus, ele é especialista em encontrar. Na pia, no trem. Aí tem dias que eu tô lá no trem. E aí eu começo a chorar. Eu falo, meu Deus, só o céu pra me fazer chorar, pra me fazer chorar no trem. Ele é especialista em fazer essas coisas. Mas isso não nos isenta de ter esse tempo aqui. Igual Jesus falou, ó, entra no seu quarto, fecha a porta, você e eu. Vamos conversar, né? É nesse momento. A gente precisa desse momento. A gente precisa desse local. Tá? Então, aí o 14 e o 15 é que Jesus fala do perdão, tá? Mas eu vou deixar a missão de casa você ler em casa. Então, o devocional, esse dia do devocional foi escrito pela Júlia, pela filha da Camila, tá? Ela diz assim: quem nunca se perguntou por que existimos? Afinal, por que só fomos criados? Para que estamos na Terra? Quem nunca, né? Tenho visto diversas pessoas dizendo que eu e você estamos aqui por um único objetivo de realizar um propósito, de ajudar outras pessoas ou de fazer grandes coisas. E por mais que seja verdade, todas essas coisas são apenas consequências de um porquê muito maior. Nós somos criados para conhecer a Deus. Fomos criados para ter um relacionamento de intimidade com o Criador do universo. Desde o Jardim do Éden, quando ele criou o homem e a mulher, todos os dias, no pôr do sol, o próprio Deus fazia questão de descer e vir para o jardim para se relacionar com sua criação. Pensando nisso, fica fácil entender porque temos um anseio tão grande de conhecer realmente a Deus. Afinal, faz parte da nossa natureza ter relacionamento íntimo com Ele. E quando não experimentamos isso, estamos vivendo uma vida para a qual não fomos feitos, uma vida longe da presença do nosso Pai. Então, aqui, ela fala que, né, existe um porquê maior. Não é só servir as pessoas, não, né? Nós somos criados para quê? Para conhecermos a Deus, nos relacionarmos com Deus. Eu acho lindo, né? Penso todo dia, o pôr do sol é lindo, né? É lindo o pôr do sol. Aí você vê assim, principalmente você vê na praia, assim, na natureza, nossa, coisa mais linda. E aí você pensa, nesse momento tão lindo do dia, né? Era o momento em que Deus descia, lá no Jardim do Éden, para conversar com Adão e com a Eva. Oi, Adão, e aí, Adão, o que você fez hoje, Adão? Ah, eu dei nome aqui pros bichinhos, eu cuidei disso aqui, né? E ali, todos os dias, esse sempre foi o desejo de Deus, né? Tanto que, né, desde que Adão pecou, né, o que Deus começou a fazer, né? Encontrar a forma, o plano perfeito de salvação para que nós tivéssemos acesso de novo a Ele, né? Se Ele fosse um Deus mau, se não fosse bom como Ele é, Ele não ia se preocupar. Ah, eles que pecaram, deixa eles pra lá. Não. Ele é muito amoroso, Ele quer restaurar, né, essa aliança, esse relacionamento, né? Então, é como se dentro de nós tivesse aquela sementinha, né? Dizem que dentro do homem tem um buraco que é do tamanho de Deus, né? Então, é só preenche por Deus, né? Eu vejo pessoas às vezes que procuram felicidade, né? Em bebida, em sexo, em tantas coisas assim, mas pode trazer prazer naquele momento, mas depois que passa, foi embora. Mas a presença de Deus não, né? Quando nós estamos alimentados, a gente quer mais, né? A gente fica em paz, a gente está completo, né? Como diz a palavra, aquele que beber da água não consegue beber de outra fonte mais, né? E se vier a se afastar por alguma coisa, lembra do tempo que passou com Deus, né? Tem saudade, a gente tem saudade desse lugar. Eu sinto muita falta quando passam alguns dias assim que eu não consigo fazer meu devocional. Misericórdia, que eu não conseguia, né? Porque tudo é historinha, lembra? Eu parei de contar essa historinha pra mim. A gente consegue sim. Quando a gente quer algo, a gente consegue. A presença de Deus era livre no jardim.
Adão e Eva se relacionavam em total liberdade com ele, e assim viviam o plano original de Deus, o Criador e a sua criação, se relacionando em intimidade. Mas por conta do pecado, a presença que antes era acessada com facilidade nos foi roubada. O homem foi afastado de Deus e o mundo estava agora sujeito ao maligno. Mas o que poucas pessoas sabem é que, desde o momento que o pecado entrou na criação, Deus busca incessantemente restabelecer a ligação perdida entre ele e o seu povo. Se formos analisar o Velho Testamento, podemos ver que diversos líderes foram levantados para aproximar os homens da criação, do coração do Pai, mais uma vez, e para principalmente tê-los de novo para o lugar ao qual nunca deveriam ter saído, a presença de Deus. Então lembra que eu falei, desde que o pecado entrou, né? Desde que Adão e Eva pecaram, Deus ele fez o quê? Tem trabalhado sempre para restaurar esse relacionamento, né? E aí é lindo que Deus ele não quer escravos. Porque se ele quisesse escravos, ele falava, ó, vocês vão todos me adorar. Mas ele não faz isso, né? Ele te atrai, como diz ele fala em Oséias, se eu não me engano, atrai com cordas de amor, né? É com amor que ele nos chama. Moisés é a prova mais clara disso. Ele recebeu ordens de Deus para construir um tabernáculo, sendo esse lugar onde a presença de Deus permaneceria, mais especificamente dentro de uma região que ficava no interior do tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Mas existia nesse espaço um véu que separava os demais das demais regiões do tabernáculo, e só teria acesso ao Santo dos Santos aquele sumo sacerdote que tivessem se purificado muito e realizado diversos sacrifícios para se santificar. Senão a presença e a glória de Deus, por serem muito fortes, os matariam, né? Então, lembra, outro dia a gente falou sobre isso também. Então, era específico. A presença de Deus estava ali no tabernáculo, né? E só quem podia entrar no Santo dos Santos, onde a presença era muito forte, era o sumo sacerdote. Que ele tinha que se purificar, porque se ele tivesse algum vestígio assim de pecado, ele era morto, porque a presença de Deus era muito forte. Foram milhares de anos de tentativa divina, não tão bem sucedidas, de trazer os homens de volta para a ideia original. Seu povo habitando em sua presença e tendo um real relacionamento com ele. Mas Deus já tinha um plano, e esse plano era Jesus. Jesus foi aquele que nos aproximou do Pai mais uma vez. Aquele que tirou o poder que o pecado tinha sobre nós, mas principalmente aquele que nos deu mais uma vez acesso à presença de Deus, né? Então Jesus era o plano perfeito. É isso que nós fomos analisar quando Adão e Eva pecaram, né? E Adão fala assim, não, eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus perguntou, por que foi que abriu teus olhos? Pra você ver sua nudez. Aí ele falou, foi a mulher que você me deu, né? Isso você já conhece. Mas o que Deus fez? Ele matou um cordeiro e fez com a pele dele, daquele cordeiro, a roupa para eles dois. Isso aponta para quê? Para Cristo. Porque Cristo veio como cordeiro que foi sacrificado, ou seja, ele entregou a sua vida para que eu e você fôssemos de novo, né, conectados ao Pai. E agora, não mais só o sumo sacerdote, mas o véu do templo ele se rasgou. Então, isso deu acesso para mim e para você, né? E quando falou de Moisés, eu lembrei muito, quando Moisés fez o tabernáculo, né? Todos poderiam entrar ali no tabernáculo, mas
Só Moisés ia. Só Moisés ia. E quantas vezes, né? Nossa, eu chego a me arrepiar. Quantas vezes hoje em dia as pessoas querem depender do pastor, depender de outra pessoa pra ora por mim, lê a Bíblia pra mim, né? Uma vez uma pessoa falou pra mim assim que ela não lia a Bíblia, ela conhecia as histórias apenas dos louvores. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, eu prefiro só ouvir o louvor. Mas quantos louvores hoje em dia nem tem a letra, né, condizente com a Bíblia? A gente precisa analisar a Bíblia, né? E nós não precisamos depender de outra pessoa. A gente tem livre acesso, né? A gente não deve abrir mão do sacrifício de Jesus, né? Foi o plano original dele sempre ter um relacionamento comigo, com você. Ele mesmo rasgou o véu. Por que eu e você muitas vezes quer colocar um véu no meio? Quer colocar uma pessoa no meio? Não precisa, né? Agora a gente vai acabar o Devocional Plenitude hoje. Você não precisa de mim para você orar, para você buscar na Bíblia. Você não precisa de mim, né? O que você precisa é de Jesus. Você precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta, orar e ler a Bíblia. É isso que você precisa. Isso que você precisa, né? As respostas que você busca, as direções que tu precisa, tá com Deus. Ele já viu teu futuro, lembra? Não fique perguntando para outra pessoa, pergunte para ele, pergunte para a fonte. Pergunte para a fonte, né? E ali a gente vê que quando Moisés ia lá, né? E o povo falava, não, vai lá você ouve Deus, depois você vem falar pra gente, né? O povo não fazia questão. E o único que ficava ali na porta do tabernáculo era Josué. Era Josué, né? Que ficava ali, mais perto. E foi Josué que continuou o legado de Moisés, que fez com que o povo entrasse na terra. Porque o próprio Moisés, ele não foi. Ele não entrou. Ele viu com os olhos, mas não entrou na terra. Quem fez o povo passar o Jordão foi Josué. Então, que eu e você venha valorizar o sacrifício de Jesus, né? Fazer isso não é só uma vez no mês, uma vez por ano, cada denominação tem a sua forma de ser. Não. Lembre-se disso, né? Jesus morreu para que eu tivesse relacionamento com ele. Por que eu vou esperar só o domingo para ouvir o pastor pregar? Você tem acesso. Ó, esse aqui que você precisa. Esse aqui que você precisa. Eu gosto muito desse aqui, ó, para marcar os textos que falam no meu coração. As fichas que caem. Uau! Porque a gente precisa se manter. A nossa é questão de sobrevivência, né? Sobrevivência. É como se fosse tivesse uma base, tivesse uma pirâmide. Seria a base, espírito. O meio, a alma. E a pontinha é o corpo. Então o espírito é a base, né? E com o espírito forte, você vai trazer a alma, que é o mais influenciável, para a frequência do espírito também. Nisso você se torna uma mulher mais sábia, você se torna uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Porque a tua alma, que é aquele que vai falar assim, que vai determinar o que você vai fazer, ela vai estar na frequência do teu espírito, alimentado, forte. Entende? Então você precisa. Monique, eu nunca mais vou errar. Claro que vai. A gente não tem todas as respostas. A gente não sabe todas as coisas ainda. Mas agora você já tem consciência. Se você errar, arrepende rápido. Muda de comportamento. Muda de comportamento, né? E aí, hoje, lembra. Não joga fora o sacrifício de Jesus. Não joga fora o sacrifício de Jesus.
Aí vou falar igual a mãe da Helena falou, entra no seu quarto e vai conhecer o Deus que você diz que conhece, que ama. É isso que nós precisamos. Fechar o nosso quarto e conhecer a Deus. De verdade. Né? Porque lembra, o evangelho que não é capaz de mudar o meu caráter, o meu comportamento, ele não é capaz de me salvar. E não porque ele não tem capacidade, porque ele tem. É porque eu não deixei. Porque lembra, Jesus, ele é um Lorde. Né? Um Lorde. Ele não vai fazer nada sem a sua autorização. Você precisa dar espaço. Quanto mais você vai abrindo a porta, mais ele vai entrando. Abre mais um pouquinho, vai dando, saindo do trono, lembra? Da visão que a mulher teve. Saia do trono da sua vida. Devolva o trono para quem é Rei e Senhor das nossas vidas. E ele, deixa ele no trono, né? Vai buscar nele aquilo que a gente precisa. Mateus 27:51 diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse é o exato momento em que Jesus foi ressuscitado. O Espírito Santo foi liberado. E o véu que nos separava da presença de Deus já não nos separava mais. Antes precisávamos ir até o Santo dos Santos. Agora o Espírito Santo habita em nós. O que Jesus fez foi transformar seu quarto no jardim. Da mesma maneira que antes Adão e Eva se encontravam com Deus, o direcionamento que recebemos é: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, é o Pai. Então, que a gente venha, né, aceitar esse convite. Não fica só na porta, como o povo, ou nem na porta, né? Não, vai lá, ora por mim. Vai lá, ouve de Deus, depois você tem que falar pra mim. Não. Chegou o momento de eu e você vivermos as nossas experiências com Deus. Vivemos as nossas experiências com Deus. Então, naquele momento em que o véu se rasgou, lá assim, pensa, deixa o véu, separa. Esse véu rasgado, de cima a baixo, foi rasgado. E aí, naquele momento, o Espírito Santo, ele já não estava mais preso. Naquele momento veio o Consolador. E hoje ele habita em mim e você. Hoje nós somos o templo, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Jesus fez o quê? Transformar o meu quarto, seu quarto, no nosso jardim. No jardim em que Deus todos os dias vem conversar. Deus todos os dias vem ter esse relacionamento, essa conexão com Deus. Né? Então, quando você estiver nesse lugar, você vai experimentar coisas em Deus que, meu Deus, só vivendo para você saber. Então, eu pergunto para você qual é o local específico que você se encontra com Deus. Assim como Adão e Eva tinham seu encontro no Jardim do Éden. Então, qual é o seu lugar que vai ser o seu jardim? Onde vai ser o seu jardim de encontro com Deus? Né? E de que forma você, pense, né? De que forma você tem cultivado o desejo de conhecer mais de Deus profundamente? Sabendo que nós fomos criados para esse relacionamento. Então, existe em você esse desejo de conhecer mais a Deus? Profundamente? Não no raso. Não só na beirinha da praia, sabe? Só molhando os pezinhos. Não. Águas mais profundas. Águas mais profundas. É o convite de Deus. Né? Por que a gente vai se contentar na praia ali, só na beirinha, quando a gente pode ir mais profundo? Né? Mergulhar. Né? Por quê? Hoje é o convite do Senhor para nós, para que a gente vá em
águas mais profundas na sua presença. Eu tô procurando um louvor aqui, tá lembrando o nome. O lugar secreto da Gabriela Rocha. Então, minhas amigas, esse foi o devocional de hoje. E você se cultive nesse lugar, nesse jardim. Cultiva o teu jardim com Deus. Aqui, o exercício de hoje escreva nas linhas a seguir o seu compromisso consigo mesmo e com Deus de construir um estilo de vida em que nunca mais negligenciará o seu lugar secreto. Escreva onde será o seu lugar e tudo o que você deseja viver com Deus nele. Fale para o seu Pai do céu todas as experiências que quer viver com ele a partir de hoje. Abra o seu coração e diga exatamente o que deseja. Seu Pai ama realizar os seus desejos. Então, é para você escrever um compromisso com Deus, de onde vai ser o seu lugar, o que você quer viver, né? Uma coisa que depois que eu voltei para a jornada na Febracis, né, comecei a caminhar com a Camila e com o Paulo, foi o seguinte, principalmente com a Camila, né? Toda semana a gente tá junto na mentoria. Foi expectativa. Ela sempre falou assim, olha, nunca vá pra igreja, nunca vá pra qualquer coisa que você for fazer, né? Sem dizer a Deus as tuas expectativas. Pai, eu quero viver isso na sua vida, né? O que você quer viver hoje aqui? Nunca ir só por ir. Porque isso já coloca você no lugar de estar atenta para o que Deus vai fazer, né? E como disse aqui Deus ama realizar o desejo do nosso coração, né? Aquilo que nós desejamos, que nós queremos, né? O Senhor ama, Ele é especialista nisso, né? Até mesmo daqueles que você nunca falou para ninguém, né? Quando não tinha o Samuel ainda, as pessoas falavam, vai engravidar quando Deus quiser. Eu falava. Mas Deus sabe que o maior sonho que eu tinha era ser mãe. Eu tinha muito sonho de ser mãe, mas eu guardava bem quietinho no meu coração, né? E o que eu vi, né? Por causa das memórias de dor do passado, eu já não tinha expectativa de muita coisa. De muita coisa eu não tinha expectativa. Porque eu falava assim, se eu não conseguir, né? Ou se a pessoa não fizer isso que eu quero, eu não me frustro se eu não tiver expectativa. Mas esse era o orgulho que existia dentro de mim e eu nem tinha noção, né? Mas aquilo que a gente quer viver no Senhor, a gente precisa escrever, né? E aí eu lembro de novo da visão positiva de futuro, né? Onde a gente escreveu ali tudo que a gente quer viver em Deus, né? Tem todas as áreas, né? E aí lembro, né? Aquilo sustenta a gente no processo. É muito poderosa essa ferramenta, né? Então escreva hoje o que você quer viver em Deus. Em Deus, as suas experiências com Deus, aquilo que você quer. Porque lembra, o seu Pai, Ele ama realizar o desejo do nosso coração. Se estiver alinhado ao propósito dele, a vontade dele, pra já, né? Então, que eu e você viemos hoje, né, se manter nesse lugar secreto, né? Construirmos um estilo de vida onde buscar a Deus é inegociável. Inegociável. Você vai ver, né? Faz, depois me conta. Depois me conta os resultados daquilo que você já está vivendo em Deus. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Bom, é isso. Muito obrigada por você caminhar até aqui comigo. Se você perdeu algum dia, vai lá, tá tudo gravadinho no YouTube, assiste de novo, quantas vezes for preciso, né? Compra o teu devocional e lembra, tu não precisa de mim pra ler, tu pode ler, né? E eu tenho certeza que vai ser muito mais poderoso ainda. Nossa, assistir a live, depois de ler o devocional, muitas fichas caem, muitas fichas caem. Então,
Você não precisa de mim nem pra ler esse, nem esse, tá? Fica firme com Deus. E, o louvor do dia, né? Esqueci de falar. Acho que a tua glória fez comigo. Deixa eu ver aqui. É o que tua glória fez comigo. E a gente vai fazer a nossa oração, né? Este devocional de 40 dias acaba aqui, mas para a sua vida é só o começo de uma nova e poderosa jornada de intimidade com Deus, de dependência dele. Quero terminar de maneira diferente. Não vou escrever a última oração, mas vou fazer uma declaração de fé sobre a sua vida. Eu a escrevi na primeira pessoa e peço que você leia em alta voz, para o céu ouvir, para a terra ouvir, o inferno ouvir, e tudo que vai viver na sua vida com Jesus a partir de hoje. Sempre que estiver fraco, volte aqui e leia. Eu vou pôr lá no nosso grupo, tá? Eu vou ler aqui, deixa eu ver o tempo dá. Eu vou ler e aí você vai aí repetindo, tá bom? Eu declaro sobre a minha vida que já começou o meu romper espiritual. Declaro que, a partir de hoje, todos os dias eu andarei cheio de sabedoria que vem do trono de Deus, cheio do Espírito Santo e cheio de ousadia e coragem, porque sei qual é a minha identidade de filho amado e cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Declaro que meus dias serão cheios de louvores e adoração, que meu coração queimará mais e mais por caminhar na presença de Deus. Declaro que meu lugar de descanso e refrigério é aos pés de Jesus. Nesse lugar eu sou amado e exortado pelo meu Pai. Nesse lugar de intimidade e rendição, eu sou revestido de santidade e humildade e da certeza de que Deus me fez para ser, do que Ele me capacitou para realizar nessa vida e que Ele tem reservado para mim. E para mim é uma vida abundante e plena. Declaro que serei completamente apaixonado por Jesus todos os dias da minha vida e que na eternidade, quando Jesus voltar, ou quando chegar o meu dia de encontrá-lo, estarei face a face com aquele que me amou primeiro, me escolheu, me chamou de filho e morreu para que eu tivesse acesso a ele. E a vida é eterna na sua presença. Eu declaro que viverei todos os dias aqui na terra, glorificando o nome de Deus. Onde quer que eu esteja, que falarei do amor de Jesus por onde eu passar e amarei ao meu próximo, mesmo que ele seja desconhecido ou que me persiga. Como tenho aprendido a amar a mim mesmo. Eu declaro tudo isso na minha vida em nome de Jesus. A partir de hoje eu viverei nada quebrada, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Poderosa. Eu vou pular pra você também ver. E até já me deu até saudade. Amém, Tati, amém. Que Deus abençoe vocês, minhas amigas. E eu vou continuar postando coisas que me edificam lá no grupo, tá bom? Vocês não precisam sair. Pode continuar lá pra continuar recebendo. E continua agora. Aproveita esse tempo que você já tá aquele conectada, que estaria aqui. Já pegou o hábito de todos os dias meditar na palavra de Deus e vai fazer isso agora. Você sozinha no seu quarto, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço de 40 segundos e até a próxima. Beijo. Que Deus te abençoe.